Olá, amados, paz e graça a todos. Hoje está vendo um vídeo sobre reencarnação, verdade ou mentira. Muitos creem, muitos não creem nisso, né? Será que ela é uma doutrina bíblica? A gente vai ver hoje uma pergunta já. Por que a morte? Por que a morte? Antes disso, eu gostaria de pedir seu like, sua inscrição no canal. Ajude-me aí no canal, né, a produzir vídeos, mais vídeos e levar a palavra de Deus, evangelizando, né, trazendo conhecimento, evangelizando essa população que todos carecem do amor de Deus. Não tem um que não carece do amor de Deus. Então a gente precisa levar Deus a essas pessoas para que elas conheçam a Deus e saber que Deus tem um propósito, um plano de vida muito melhor do que esse aqui, que é momentâneo para cada um de nós. Então hoje, indo direto ao assunto, falando sobre reencarnação. A morte, por que a morte? Né? A morte é um mistério. É um mistério para nós, né? A gente tem que... Todo mundo vai encarar a morte. Mas será que depois da morte vem o quê? A vida do qual Deus nos prometeu ou reencarnações para que nós pudéssemos alcançar a vida plena, né? Então é isso, vamos ver o que a Bíblia diz. A morte, o que é a morte? A morte é o desprendimento do espírito. Você lembra que quando Deus criou o homem, Ele soprou na narina do homem, né, o seu espírito, ali houve vida. Então é o desprendimento desse espírito, desse sopro, desse fôlego de vida do corpo físico do homem, do qual o próprio Deus fez com suas mãos do barro. Então quando há essa separação, a vida aqui na Terra, ela cessa. Ela não existe mais. Então, o que é a vida aqui na Terra? É a junção do fôlego de vida do qual Deus nos dá com o corpo físico que Ele mesmo preparou com suas próprias mãos para nós. E a Bíblia diz que Deus nos fez perfeito, né? Conforme sua imagem e semelhança. Éramos perfeitos conforme Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, 26. O propósito de Deus era que o homem vivesse aqui na Terra eternamente, que não houvesse morte para ele. Que ele vivesse aqui eternamente, né? Porque Deus diz lá na sua criação, na Bíblia Sagrada, que tudo que ele fez era bom. Ou seja, tudo que ele fez era bom, ele preparou tudo que era bom para o próprio homem, porque ele preparou aquilo que estava aqui, ele preparou para o homem viver. Então tudo era bom. Então o propósito de Deus é que nós vivêssemos eternamente aqui na Terra, né? A morte, ela foi criada para quem? A morte, ela foi criada para Lúcifer e seus anjos, ou seja, Satanás e seus anjos, porque eles pecaram contra Deus, né? Bem antes da criação do homem, eles pecaram contra Deus e Deus então preparou a morte para eles. E o que é a morte? A aniquilação. Ou seja, chegaria um tempo que Satanás e seus anjos seriam aniquilados, eles não existiriam mais, eles seriam aniquilados, né? Mas o homem, por opção própria, resolveu seguir os conselhos de Satanás, né? Está lá em Gênesis capítulo 3, 2 e 3. Quando Eva tem aquele diálogo com aquela serpente, que é o símbolo do satanismo, né? Que é o próprio diabo. E ali ela se deixa levar pelos conselhos de Lúcifer. Então a morte atinge o homem. Dessa forma a morte nos atinge. E como a morte é a aniquilação, o que a morte nos fez logo de imediato? Aniquilou o nosso corpo físico. A gente morre na hora do pecado? Não, a gente vai morrendo aos poucos. O pecado nos faz morrer um pouco. Você vê como que nós estamos morrendo? Mas a gente vem com toda a saúde, depois aparece uma doença, depois aparece isso. Nós vamos nos debilitando, depois vem as dores, a osteoporose, a artrose, e nós vamos só caindo, degradando, nós estamos morrendo, estamos no processo de morte. Esse é um processo de morte, até a aniquilação do corpo físico, porque o homem volta ao pó, né? A gente se desfaz, a nossa carne ela se apodrece e se desfaz. Então a aniquilação do corpo, acabou o corpo. O espírito, né, ele retorna a Deus que os deu, e o corpo volta ao pó, né? Por que o espírito nosso ele retorna a Deus? Para um julgamento, porque Deus nos dá mais uma oportunidade, para que lá no final sejamos julgados pelos nossos atos, pelo aquilo que a gente fez aqui na Terra. Você acha que Deus ia aniquilar de vez? Não. Ele vai procurar saber o que nós fizemos de bom e de mal.
Ah, mas onde que está escrito isso na Bíblia? Está aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Eclesiastes 12:14. Pega lá Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer toda obra. Deus há de trazer toda obra a juízo. O que é? O juízo aqui, ó, eu e você. Deus é o juiz e você está ali. Tudo que você fez, Deus vai trazer ali entre vocês dois. Até o que está encoberto, aquilo que você acha que ninguém sabe, que está tudo encoberto, Deus vai trazer até aquilo que está encoberto. Quer seja de bom, quer seja de mal. Vai trazer tudo aquilo que você fez de bom, tudo aquilo que você fez de mal, tudo vai estar ali. Eclesiastes 12:14. Pega a sua Bíblia e olha. Está lá. Então Deus vai trazer à tona para que você possa receber ou não a oportunidade de continuar a viver com Deus ou ser de fato agora aniquilado. Porque o seu corpo físico já foi aniquilado, mas o seu espírito, ele tem essa oportunidade. E se você não passa desse juízo de Deus, o teu próprio espírito será aniquilado. O Reginaldo mais está dizendo lá na Bíblia que no final dos tempos os corpos serão ressuscitados, sim, ressuscitados, transformados. Não será mais o mesmo corpo. A Bíblia diz que no céu não entra carne nem sangue. Portanto, quando ele fala que nós seremos transformados, é de um corpo carnal para um corpo espiritual. Então nós vamos viver eternamente com Deus, aqueles que passarem no juízo de Deus, eternamente com Deus, com o corpo espiritual. Aí como que vai ser, Deus lá nos explica, né? Então, amados, se Deus nos fez para viver eternamente, né, a reencarnação então não é um ensinamento de Deus, não é um ensinamento bíblico. Ele nos fez para viver eternamente. Ora, se Deus vai trazer à tona todas as nossas obras que estão aqui na Terra, é porque é só uma vez. É aquilo que nós fizemos quando a gente morre, então fica lá para Ele trazer à tona. E não reencarnar para fazer um monte de coisa, né? Acertando e errando, para trazer. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz em Gálatas, se não me engano, está lá em Gálatas, que o homem está determinado a morrer uma só vez, não 2 vezes, 3 vezes. Nós seguimos a Bíblia, porque nós conhecemos, o homem conhece a Deus através da Bíblia. Ninguém conhece a Deus se não fosse através da Bíblia, porque a Bíblia é que revelou a Deus, né? Então, a Bíblia é que trouxe esse conhecimento para nós de Deus. Pelos profetas, pelos antigos, Deus se manifestou a vários profetas. Deus fez ensinamento a vários profetas, trouxe a sua palavra, eles escreveram, e através daquelas escritas daqueles profetas, do qual Deus se revelou a eles, é que nós conhecemos quem é Deus, sabemos quem é Deus, sabemos quais os propósitos de Deus, sabemos o que Deus quer de cada um de nós. É isso que está escrito na Bíblia. Então nós conhecemos a Deus pela Bíblia. Então a Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Aquele juízo do qual Eclesiastes 12:14 falou. São as nossas obras que serão julgadas. Reencarnação não é um ensinamento bíblico. Não é um ensinamento bíblico. Porque o propósito de Deus para o homem era vida eterna e não reencarnações. Vida eterna aqui na terra. Nós não iríamos morrer. Morremos porque pecamos, porque seguimos o conselho errado. Mas Deus deu a oportunidade de aniquilar o nosso corpo físico, mas preservar o nosso espírito através das obras que nós fazemos aqui. É por isso que eu levo o Evangelho, por isso que eu prego a palavra de Deus, porque eu sei que o tesouro que eu estou juntando não está na terra, mas está lá nos céus, quando eu me apresentar diante de Deus, para que Ele cobre de mim as minhas obras e eu possa apresentar a Ele as minhas boas obras, levando esta palavra, falando com você, falando com tantas outras pessoas sobre o amor de Deus e o propósito de Deus para cada um de nós. E para encerrar aqui, amados, vamos ver Mateus capítulo 13, 41, 42 e 43, olha, o que diz? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha só, então ele vai juntar, no final de tudo, né? Vai juntar os bons, e vai separar os maus. Os bons ele lança na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, para a aniquilação. E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero que você vá.
É para lá que eu quero que aqueles que aceitem a Jesus vão. Né? Já João 3,14 e 15 diz o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então o nosso foco é Cristo. É Cristo que vai nos conduzir ao resplandecer como o sol no reino do Pai. É Cristo que todo aquele que nele crê. Crer não é só acreditar, crer é exercer fé. É você seguir os ensinamentos do Senhor. Né? Então, nós podemos perceber que nós não devemos nos iludir, né? Porque essas doutrinas de reencarnação, elas são bonitas. Se você olhar, nosso Deus, são bonitas, né? Falam assim, hospitais, casas que nos recebem depois da morte, aquele maior conforto, né? Inclusive, bota até pessoas que viveram com drogas, com isso, com aquilo outro, em lugares maravilhosos, né? Não tem problema, é só você ir reencarnando. Mas essa não é a vontade de Deus que nós aprendemos. Nós temos que seguir a Cristo aqui, viver aqui pregando o Evangelho, porque daqui seremos julgados. Nós não vamos renovar a nossa vida através de reencarnações, porque não foi projetado por Deus para nós. Quando Ele nos criou para viver eternamente. Erramos, adquirimos a morte, mas seremos restaurados no Espírito. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te dê a paz que você precisa, você, sua família, sua casa, que o Espírito Santo habite contigo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.